Olá, meninos e meninas, alunos do CPM Londrina, tudo bom? Alunos do primeiro ano, voltando às nossas aulas, a aula do terceiro trimestre, vamos falar agora da quantidade de movimento e de impulso, tá? Continuando a parte da dinâmica, ainda vamos trabalhar bastante com as leis de Newton, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui numa situação. O que é mais fácil? Frear um caminhão carregado ou uma bicicleta? Ambos com a mesma velocidade. Vamos pensar um pouquinho. O que é mais fácil eu parar? Um caminhão carregado, uma quantidade enorme, muito grande, e uma bicicleta, todos com a mesma velocidade. Analise. O que é mais fácil parar? Com certeza você vai dizer, a bicicleta é muito mais fácil de parar do que um caminhão. Verdade. A bicicleta, eu vou precisar dar a força necessária para eu parar essa bicicleta, ela vai ser bem menor do que a força necessária para parar um caminhão. Ok? Por quê? Porque a massa da bicicleta é bem menor. Tá? Então, pelo fato da bicicleta ter menos massa que um caminhão carregado, tá? Vai ser muito mais fácil de pará-la, ok? Neste caso, em ambos, tá? Já que eles possuem a mesma velocidade, dizemos que a bicicleta tem uma quantidade de movimento menor que do caminhão. Simplesmente por quê? Porque a massa da bicicleta é bem menor que a massa do caminhão. Tá? Então, mesmo que eles tenham a mesma velocidade, eles vão ter essa quantidade de movimento diferenciado, diferentes. Tá? Tudo isso por causa da sua massa. Neste caso, temos uma necessidade de definir uma nova grandeza física. Tá? Essa grandeza ele vai relacionar a massa de um corpo com a sua velocidade. Tá? E também vai caracterizar o estado de movimento desse corpo, ou seja, se ele vai estar ou não em movimento de acordo com a sua massa. Tranquilo? Então, é isso que vai acontecer a partir de agora. Então, vamos estudar a quantidade de movimento dos corpos. Chamamos de quantidade de movimento ou momento linear a grandeza que relaciona a massa de um corpo com a sua velocidade. Tranquilo? Então, toda vez que falarmos de momento linear, vamos estar relacionando a massa de um corpo e sua velocidade. Historicamente, as leis de Newton surgiram a partir do estudo do movimento linear, do momento linear dos corpos. Tá? Então, nós estudamos as leis de Newton, né? Força, massa vezes aceleração. Mas, na verdade, o primeiro estudo aconteceu a partir do estudo do momento linear dos corpos, ou seja, da quantidade de movimento que um corpo possuía. E vamos calcular. Quantidade de movimento Q é igual a massa vezes a sua velocidade. Então, temos que Q é a quantidade de movimento de um corpo. E depende de quem? Da sua massa e da velocidade adquirida por ele. Tranquilo? Ambos, tanto a quantidade de movimento quanto a sua velocidade, deixa eu só mudar a corzinha aqui, ambos, tanto a quantidade de movimento e a sua velocidade, são grandezas vetoriais. Então eu tenho vetores. Ok? E por ser uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento eu vou ter módulo, direção e sentido. Tranquilo? Então, o módulo, a intensidade do seu módulo vai ser Q massa vezes velocidade, ok? Q m vezes v. Direção vai ser a mesma direção da velocidade, então ela pode ser horizontal, vertical, pode ser oblíqua, ok? Isso vai depender da sua velocidade. E o sentido também vai depender da velocidade. Ora, se a variação de velocidade for positiva, está indo da esquerda para a direita. Se a sua variação de velocidade for negativa, está indo da direita para a esquerda. Tudo isso porque a quantidade de movimento ela depende
de uma grandeza vetorial, que é a velocidade. Tranquilo? Então, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade da quantidade de movimento é sempre quilograma por metro por segundo. Quilograma, metro por segundo. Desculpa, quilograma, metro por segundo. Tranquilo? Se tiver em gramas, passa para quilograma. Se tiver em quilômetros por hora, passa para metros por segundo. Tranquilo? Então vamos lá. Quantidade de movimento, quilograma, metro por segundo. Então vamos a um exemplo. Um carro tem massa de 900 kg, então vamos anotar aqui. Massa de 900 kg. E parte do repouso. Parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero. E tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Queremos caracterizar a quantidade de movimento no instante 15 segundos, ou seja, depois de iniciado o movimento desse corpo, 15 segundos. Então, primeiramente, o que nós vamos ter que calcular? Temos que calcular a velocidade que ele atinge. Então, vamos lembrar? Equação horária de velocidade do movimento variado. Velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, equação horária do movimento variado. Equação horária de velocidade, tá? Então, vamos lá. Velocidade é igual a zero, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo que ele levou se movimentando. Então, a velocidade final é de 30 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que em 15 segundos a sua variação de velocidade foi de quanto? 30 metros por segundo. Então vamos calcular a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Quantidade de movimento é a massa, 900 quilos, vezes 30. Quantidade de movimento, 9 vezes 3, 27. 1000 quilos metros por segundo. Ok? Então, qual é a quantidade de movimento desse corpo, desse carro? A sua quantidade de movimento, então, é de 27.000 quilogramas metro por segundo. Agora, eu quero as características. Então, já calculamos o módulo. Falta direção. Opa, o carro vai andar sobre uma estrada. Então, a sua direção ali é horizontal, né? Então, direção horizontal. Agora, o sentido. Ora, a variação de velocidade não foi positivo, então o sentido foi da esquerda para a direita. Beleza? Então tá cá. Então temos quantidade de movimento, 27.000 km por segundo, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Acabamos de calcular a quantidade de movimento desse carro. Com isso, nós podemos depois calcular a força, quantidade de movimento, ele vai me determinar a força para tirar esse carro do repouso, ok? Eu posso ter a quantidade de movimento necessária para frear esse carro, tranquilo? Então, eu posso calcular todos. É muito interessante trabalhar com a quantidade de movimento em acidentes de carro, tá? Ou seja, não adianta eu mentir a velocidade, tá? No movimento, eu vou ter condições de descobrir qual é a velocidade real que o carro estava antes de se acidentar, antes de sofrer o acidente. Tudo isso pela sua quantidade de movimento e pelo impulso. Mais tarde, numa próxima aula, nós vamos trabalhar com o impulso.
Então, com todos esses fatores, eu vou conseguir fazer a perícia de um acidente de carro. Beleza, meninos? Então vamos lá, continuando. Para um sistema de corpos materiais, ou seja, eu tenho vários corpos, tá, com várias massas, num mesmo sistema, numa mesma situação. E velocidades respectivamente iguais. Então eu tenho o corpo de massa 1 com a velocidade 1. O corpo de massa 2 com velocidade 2. O corpo de massa 3 com velocidade 3. Tá? E o último corpo, o corpo de massa Mn, e velocidade Vn. Okay? Então eu tenho, num sistema, num conjunto, eu tenho vários corpos e cada corpinho com a sua velocidade. A quantidade de movimento vai ser dada pela soma vetorial das quantidades de movimento de todos os pontos, ou seja, de todos os corpos. Então aqui eu tenho o corpo 1, uma velocidade, o corpo 2, sua velocidade, o corpo m, n, né, com a sua velocidade n. Então, a quantidade de movimento do sistema vai ser o somatório de todas as quantidades de movimento. Então, posso dizer que a quantidade de movimento do sistema vai ser a quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2 mais a quantidade de movimento até o último corpo. Ou seja, eu vou calcular separadamente cada uma das quantidades de movimento, lembrando que é uma soma vetorial. Então eu tenho que trabalhar com os vetores resultantes. Se eu estiver indo para a direita, no mesmo sentido, na mesma direção, eu vou somar. Na mesma direção, em sentidos opostos, eu vou subtrair. E se eu tenho sentidos perpendiculares, né, eu estou com corpos em sentido perpendicular, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Beleza, meninos? Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo, vai ter um exercício lá com esse tipo de sistema. Tranquilo? Pense agora pense um pouquinho e responda. É possível, lá naquela situação inicial, é possível uma bicicleta e um caminhão carregado, ambos em movimento, terem a mesma quantidade de movimento? Eu vou deixar essa perguntinha para vocês analisarem e responderem lá no mural de vocês. Ok? Agora é com vocês. Resolvam no caderno, olhem a aula, leiam a teoria, prestem bem atenção nos exercícios e resolvam lá no caderno essas 4 questões. Beleza? No caso de dúvida, postem no mural de vocês. E no nosso próximo Meet eu vou falar desse assunto e tirar todas as dúvidas que possam ocorrer. Beleza, meninos? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!